Bom, hoje eu recebo aqui uma figura muito querida, aliás, duas figuras especiais. Quero agradecer a você, minha querida amiga, a psicóloga Patrícia Janeski, né? É isso, Patrícia? Obrigado pela presença. Obrigada. E meu grande amigo, o André Leiva, que é médico psiquiatra, né? E ambos vão nos ajudar agora num tema muito importante, porque está todo mundo em quarentena, muitos amigos meus separando, os casais com problemas. Então você que está dormindo, minha amiga telespectadora, porque os homens dormem mais que as mulheres, né? Então você que é amiga telespectadora, dá um cutucão no seu marido para ver agora, porque eu vou tentar te ajudar. Tem muita gente está separando por causa da pandemia, né? Mas enfim. Então eu começo aqui abrindo com você, André, me permita aqui abrir com ele aqui, o André Leiva, que é psiquiatra e você é psicóloga. Resumindo, o que é um psiquiatra e o que é uma psicóloga? Porque todo mundo sabe quem é, mas a gente não tem ideia técnica, né? Resume pra gente. Eu acho que as diferenças fundamentais começam na formação. Então, o psiquiatra ele é médico. São 6 anos de medicina e daí depois ele tem a especialidade, a psiquiatria, que são mais 3 anos. Ah, entendi. Então, o psiquiatra tem um olhar mais biológico de todas as questões. Mais técnico. Também, em certo De sentido, remédios, exato. O psiquiatra faz diagnósticos, prescreve medicações, enquanto a psicologia são 5 anos de duração o curso, eles têm uma vertente mais comportamental. Ah, entendi. É isso mesmo, né, doutor? É isso. Ou seja, você analisa o que as pessoas estão fazendo, se ela faz isso correto ou não, independente do remédio, A né? dinâmica de funcionamento que tem muito a ver com todo o histórico da pessoa, porque às vezes a gente quer buscar um pouco de fórmula matemática, mas isso não tem como ocorrer, porque cada ser humano teve uma infância, teve um pai, uma mãe, recebeu determinados valores e tudo isso vai influenciar nas escolhas, porque uma coisa que é importante, a maioria das pessoas pensa que todas as nossas escolhas, elas são conscientes. Mas que escolhas? Escolhas pessoais, de tudo? Assim, desde você, a mulher que você vai escolher para ter uma relação, o carro que você vai comprar, uma viagem que você vai fazer. Emocional ou técnico, não importa. Qualquer escolha, 80% é tomada a partir do inconsciente. Nossa Senhora, o que é o muita inconsciente? Agora eu estou com problema, porque o inconsciente é o que está dentro da nossa cabeça e a gente não percebe. Sim, a consciência a gente tem, né? Porque assim, as questões vêm para a nossa consciência, a gente tem o raciocínio lógico, mas nós temos muita influência de todas as vivências que a gente passou. Que as pessoas passam também, né? Você tem ponto de referência. Doutor André Leiva, eu vou fazer uma pergunta curta e grossa. Esse é um momento para você que repito, é um psiquiatra, né? Formado, aliás, pela Universidade de São Paulo, é isso, né? Universidade da Cidade de São Paulo. Eu queria que você contasse para mim o seguinte, este é um momento de pandemia, os casais estão mais juntos. Na sua opinião, como um grande médico psiquiatra, por que as pessoas que se amam começam a se odiar? Dá um resumo para você da parte psiquiátrica e você da parte psicológica. Vamos lá, doutor. Acho que nesse quesito a gente pode falar até meio que em conjunto. Porque o fato da gente estar muito mais próximo de pessoas que antes a gente tinha um relacionamento um pouco mais periódico, né? A gente não ficava 24 horas por dia junto, a gente ficava com distanciamento, encontrava eventualmente para sair, para ir no restaurante, para fazer alguma atividade junto. Então o relacionamento do casal era muito externo. Não namorado ou casado? Ambos. Tanto faz. Ambos. Eu acho que o relacionamento ele tinha uma parte externa e também tem essa parte de vivência dentro de casa fechado, né? O problema é que agora está todo mundo fechado em casa de uma forma integral, involuntária. Ninguém queria estar dessa forma, mas infelizmente que deixa as pessoas complicadas assim? As pessoas ficam mais nervosas. Muitos amigos meus estão separando, porque não aguentam mais ficar com a mulher. Mas como assim? Se as pessoas se amam, eu não entendo isso. Então, a pandemia é um tempo de incerteza, né, Otávio? Gera muita ansiedade, as pessoas ficam frustradas, têm desesperança porque não sabem o que vai acontecer. A gente começou isso já faz alguns meses e estava com uma data para terminar, mas aí estendeu e estende a cada vez mais, isso vai gerando uma angústia muito grande. Então, ansiedade, angústia, incerteza gera de alguma forma um pouco mais de irritabilidade, impaciência. Mas o amor não consegue? Em alguns casos consegue sim, isso daí é resiliência, é uma coisa que a gente tem que treinar nos relacionamentos, é extremamente importante. Mas alguns casais que já tinham algum tipo de deterioração no relacionamento, que já enfrentavam algum tipo de dificuldade, cai por baixo. Agora com a pandemia está intensificando muito mais. Doutora, vamos lá, dá um resumo. Gostei da informação dele, mas isso é importante. O seu lado agora que é um lado um pouco mais psicológico, né? Vamos lá. Então, tem um pouco disso que ele falou que, na verdade, é a base, acho que desse aumento, né,
separações, que é o nível Isso é de técnico, ó. ansiedade. Isso aconteceu mesmo, as pessoas estão separando mais. Não mesmo separando, tem assim, um aumento já considerável na procura, né? Assim, na investigação, até para depois da pandemia ver como que vai prosseguir com Seus o pacientes divórcio. aumentaram? Os pacientes, assim, atendimento de casal aumentou. Coisa Tem uma louca. procura maior e às vezes casais que eu sabia que estavam caminhando muito bem, depois da pandemia Declinaram. declinaram. Que coisa maluca isso. Isso porque a gente pensa no ser humano ficando com ansiedade justamente nas coisas mais importantes, que é segurança, saúde e condição financeira. Quer dizer, você pega esse tripé, você fala, nossa, mexeu com o mundo, tirou o chão de muita gente. A gente não estava preparado para isso. Talvez estivesse preparado se fosse um tempo, né, mais marcado, mas no momento em que começou, não se sabe o que vai acontecer. Isso dá uma insegurança. A né? angústia ficou Mas aumentando. e o sentimento? Porque eu tenho amigos meus que eu conheço muitos, eu acho que tem uns 4 ou 5 amigos meus que estão separando, mas existe amor, existe história, existe relacionamento, mas aí essa pandemia fez com que eles se separassem. Mas sabe o que acontece? O que acontece, Tem doutora? uma questão. Assim, a gente sempre pensa que numa relação a única coisa que importa é o amor. Mas, na verdade, toda relação, ela tem muitos pilares de sustentação. Não é só o sentimento que um tem pelo outro. E até você pode ter num desses pilares, desses fatores que sustentam, uma baixa. Se você tiver outros melhores, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma dinâmica que vai se equilibrar um pouco nessa, né, balança que flui. Mas se você tiver, já como a André colocou, algo pré-existente, aí o estresse vai aumentar. O estresse é um dos pontos, a conexão é outro. Então, o confinamento causa irritabilidade, Causa irritabilidade. estresse Isso. e acaba te enchendo um pouco o saco que você quer ter a tua vida, mais ou menos Porque isso. todas as válvulas de escape acabaram. Ah, que coisa louca O isso. que acontecia? Às vezes uma agenda cheia, eu tenho que sair, eu tenho que resolver um monte de coisa, ou eu tenho um happy hour, eu vou encontrar com os E amigos. você chega em casa e quer Você relaxar. chega em casa, e às vezes exatamente. você até tolera um pouco um atrito, É. porque você já diversificou, a gente diversificou, né? Entendi. Não, é muito Agora legal não isso. é possível fazer isso, é uma convivência ali contínua. Entendi. Ô André, uma curiosidade, você que é um psiquiatra, aliás, foi meu psiquiatra durante um bom tempo, mas depois eu falo sobre isso. Na sua opinião, quem que você quer, por que os homens querem separar mais do que as mulheres? Se é que você pode me dizer isso. Porque é técnico isso, né? Pelo menos... Na verdade, Otávio, o dado que eu tenho é o oposto, contrário. viu? É o oposto? As mulheres estão Meu mais estressadas, as mulheres estão indo mais E atrás do as mulheres divórcio. querem mais a separação. Elas que querem. E os teus pacientes reclamaram Também. que as mulheres estavam separando, é isso? 70%. Boa parte. 70%, doutora? 70% das separações são Meu solicitadas Deus. pelas mulheres, porque é assim, ó, o casamento é um sonho feminino. Ah, Mas o homem, ele tem uma capacidade adaptativa no sentido de que se ele tiver uma zona de conforto, a gente é mais... ele não quer tanta mudança, ele fica ali, né? Eu Fica sei o que é isso. acomodado na estrutura, tá ruim, mas tá bom. E a mulher, ela tem essa questão... Ela é mais técnica, mais prática. Ela tem o sonho romântico também. Hoje em dia as pessoas não se casam como se casavam antigamente, que era um pouco um acordo, às vezes financeiro. Acho que mudou a configuração. Hoje as pessoas casam buscando afeto e felicidade. É isso. E a mulher, ela faz de tudo para casar, mas se ela não estiver sentindo essa Separa rápido, né? reciprocidade, ela quer separar. Ô André, você sentiu isso? A maioria dos seus pacientes reclamaram das mulheres, é isso? Boa parte está passando por algum tipo de dificuldade. Puta, Mas mas- assim, Otávio, isso que a gente está falando de aumento de número de divórcios é uma coisa também que dá para questionar. Porque durante a pandemia as pessoas não conseguiam ir atrás de um divórcio, então ficou represado um número muito grande. Ah, é verdade. Agora, em É junho, isso aí. julho, começou a abrir, então aumentaram os números, mas às vezes isso é falseado. Está aumentando também o número de casamento agora. Eu acho que é um olhar otimista Será que a gente é tem isso, que ter. não? Sim. Agora, na sua opinião, você como psiquiatra, né? Eu sei que é uma pergunta meio difícil de eu responder, mas ao longo desses anos, apesar da sua, entre parênteses, pouca idade, mas a sua experiência, porque seu pai sempre foi um cara muito conhecido no mercado,
por que as pessoas entram em depressão? Você como psiquiatra, o que faz a depressão quando você está com uma pessoa que você ama, que tem família, o que é isso? A depressão é uma doença, Otávio. É doença? É uma doença, é um transtorno mental, um dos mais prevalentes que a gente tem, então ele não escolhe de nenhuma forma religião, raça, credo, nada disso, é uma doença que acomete as pessoas de uma forma invariável. Então, o que está acontecendo, principalmente agora durante a pandemia, eu acho que a gente tem um descompasso muito grande entre saúde física e saúde mental. Então, uma coisa está diretamente atrelada à outra. São duas coisas diferentes? São, mas uma complementa a outra. Sem a saúde mental, a gente não tem a física, e sem a física, a gente também tem um prejuízo da mental. Olha, não sabia. Então, o pessoal está tendo um adoecimento muito grande por causa desses fatores que a gente falou. Isolamento, restrições, não tem válvulas de escape, tem prejuízos financeiros também, tem uma série de mudanças do cotidiano que deixam as pessoas, de alguma forma, um pouco mais irritadas, sensibilizadas. E atrapalha também, só antes de passar para você, atrapalha o sexo? Sim, a depressão está associada com diminuição da libido, mesmo? a pessoa não tem vontade, não tem energia. Tanto do homem quanto da mulher. Exato. E também não tem mais prazer para fazer as coisas igual fazia anteriormente. É um dos critérios. Quer dizer, isso, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, doutor, agora é com você, me corrija, porque é o seguinte, quando você mantém um casamento, você mantém esse casamento por amor, afeto, carinho, paz, tranquilidade e saudade. Quando você está com uma pessoa há muito tempo, você não tem mais saudade. E saudade, na minha humilde opinião, ela é muito importante no relacionamento. Ou estou enganado? Você sentir falta de alguém. Porque se você acorda de manhã, está com a pessoa, não sai, trabalha home office, não sei o quê, almoça, janta, discute e tal. É complexo isso, né? Complexo. Acho que assim, a saudade demonstra que aquela pessoa é importante para a sua vida, ela está ou na presença física ou não, ela está participando do teu interno, né? Dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. Mas, às vezes, é o que eu te falei, assim, quando você tem a convivência, e uma convivência do jeito que está acontecendo hoje, forçadamente... Que é diferente quando você não tem pandemia. Exatamente. Deixar claro para você de casa. Às vezes, você percebe melhor a falta de convergência, a diferença, um tem uma filosofia, o outro tem outra. Que você nunca discutiu no passado, né? Você não teve tempo. Você só fala de coisas boas, né? Não, quando você não está com a pessoa, você sai de manhã para trabalhar, desculpa te interromper, você sai de manhã para trabalhar, como eu fazia. Aí você chega, você almoça fora, porque você tem... Aí você chega no final de tarde, você só tem coisas boas para falar com a tua esposa ou com o teu marido, né? E isso cria... Você já falei tudo bom, agora eu quero começar a brigar, né? Deve ser isso, né? Mas essas são também as válvulas de escape, né, que a Patrícia falou. Então, sair para ter comunicação com outras pessoas, fazer exercício físico, qualquer coisa que você faça externo, de alguma forma, desafoga todo aquele sofrimento, o estresse que você está passando. Então, isso a gente ficou muito prejudicado durante a pandemia. Todo mundo restrito, a convivência intensa. E eu acho que, assim, do meu ponto de vista, Otávio, acaba nem sendo tanto o não concordar mais com a pessoa. Na verdade, você está conhecendo novamente aquela pessoa, né? Que você tinha só um fragmento do dia, agora você tem uma convivência muito mais intensa. Olha, uma coisa importante, só para relembrar, no meio aqui da nossa gravação, é claro que você não recebe ninguém na sua casa, mas se você você por acaso receber alguém na sua casa, como eu recebi vocês dois, se preocupem muito com a limpeza, álcool gel, xizinho, X não, aqui que vocês passaram no pé, né, dos nossos lisovão, enfim, tem que se preocupar muito, né? Eu acho que isso também pode criar um afastamento de amigos e pessoas, isso também atrapalha muito, né? Essa dissolução, entre parênteses, de amizade física, não mental e não emocional. Isso atrapalha na relação? Sim, atrapalha. Não sabia disso. Isso pode gerar até um estigma até para as pessoas, né? Então, pessoas que foram diagnosticadas com Covid, todo mundo tende a se distanciar um pouquinho mais, olha, meio ressabiado, não quer ficar muito próximo. O Covid mexeu na psicologia das pessoas, na sua opinião? Na psiquiatria, né? Mexeu porque as pessoas estão sob forte estresse e o estresse acaba gerando outro discussões, tipo de né? dinâmica. É como se assim, a ansiedade, ela é até um sentimento bom, porque dos nossos ancestrais a ansiedade vinha para a gente lutar pela vida, para a gente se proteger, mas imagina só, primeiro, um inimigo invisível. Segundo, sem previsibilidade, sem tanta clareza de como lidar.
o que começa a acontecer? Eu, aumentando a ansiedade, eu aumento a minha irritabilidade, eu fico mais combativo, mais confrontativo. Por isso aumentou o número de violência doméstica. Isso você teve clientes que passaram por isso. Sim. Mulheres que foram agredidas pelos maridos. Isso, gente, isso é insuportavelmente idiota. Não existe nenhum tipo... Eu nunca, em 61 anos de idade, agredi alguém ou fui agredido. Isso é fato, né? Mas por que as pessoas começam a agredir? Isso é técnico. Né? É porque, assim, existe também uma confiabilidade muito grande nesse vínculo que se criou. Então, assim, estamos aqui, convivemos todos os dias juntos. Realmente. O que eu podia, né, pegar essa raiva e extravasar para alguma outra situação de vida, eu acabo projetando, que a gente chama em psicologia, que é atribuindo a você. Vamos supor que eu tenho um casamento com você. Eu atribuo a você a responsabilidade pelo meu mal-estar. Então eu digo assim, você está me irritando. Porque eu estou mais próximo de você. Sim, e aí você passa a ser o detentor dessa responsabilidade. E os casais hoje, eles estão com muita dificuldade de se comunicar de uma forma empática, que a gente diz. Que é saber acolher o que você está sentindo, ou eu poder dizer para você o que eu estou sentindo, mas dizendo assim, esse sentimento é meu. Em resumo, para que você esteja em casa agora, quando você tomar uma porradinha no bom sentido, tente absorver isso, imaginando que você também tem o direito técnico de poder retribuir, porque ela vai entender também. Basicamente é isso. Concorda, André? Eu acho que assim, o fato da violência doméstica que a Patrícia colocou é muito importante, porque as pessoas estão passando mais tempo em casa e, consequentemente, elas estão confinadas com o agressor. Então, a violência doméstica, na maioria dos casos, ela já é prévia à pandemia. Ela só está mais intensa agora porque as pessoas não têm válvula de escape, elas não conseguem sair, não têm conexões com terceiros, elas não conseguem, de alguma forma, ir para um ambiente seguro. É o seguinte, não saia daí, que eu vou encerrar daqui a pouquinho com o doutor André e a doutora Patrícia, lembrando vocês que é muito importante que você se cuide, tanto fisicamente como psicologicamente, acima de tudo. Então não saia daí, porque eu vou encerrar aqui, eu vou falar um pouquinho de coisas pessoais muito importantes. A gente volta já já. Eu tenho uma curiosidade agora, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais assim, curta e grossa. Pensa que neste momento a gente está sendo visto por mais de 2 milhões de casais. Imagina que você está aqui num palco e tem 2 milhões de casais te ouvindo. O que você contaria para essas pessoas para que elas evitem esse desacordo, essa discussão, esse antagonismo? Como é que você gostaria de dizer para eles olhando para aquela câmera ali, câmera 16B, atenção, vamos lá. A minha sugestão para vocês seria ter um pouco de paciência, entender que o relacionamento ele nunca vai ser perfeito. Então a gente está passando agora pela pandemia e na pandemia todo mundo fica um pouco mais estressado, tem algumas dificuldades, a gente tem uma série de restrições, mas o mais importante é você ter no seu marido, na sua esposa, no seu companheiro, na pessoa que está ao seu lado, confiança. Você conseguir se abrir, você conseguir conversar de uma maneira clara, você expor os seus sentimentos, escutar também ativamente o outro. E dentro disso fazer alguns combinados, então definir quais são as atividades que cada um vai fazer dentro de casa para não sobrecarregar o outro, o que vocês podem fazer de diferente no dia a dia para manter esse convívio de uma forma amena. Então, se possível, fazer exercício juntos, meditação, tem uma série de alternativas que a gente tem para controlar essa ansiedade e angústia que todo mundo está passando. Perfeito. Quiser complementar, por favor. Eu gostaria de complementar, eu acho que assim, é um tema muito amplo, a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando sobre isso, mas assim, tem uma questão que eu acho que é a mais importante de todas, que é a busca da conexão emocional. Evitem, dentro de casa, buscar uma comunicação, uma conversa que seja argumentativa. Conversa de razão, que um acha uma coisa e o outro vai tentar contra-argumentar para tentar convencer o outro, fatalmente vai virar discussão. Então, sempre o melhor caminho é deixar esse tipo de comunicação mais para a área profissional, ou se você vai discutir. Ou seja, pega leve, né? Pega leve. Então, assim, tenta saber, mas como é que você está se sentindo? Abrir a vulnerabilidade onde um possa acolher o outro vai diminuir consideravelmente a tensão. Perfeito. E nesse sentido, Otávio, de pegar leve, acho que a pandemia agora é um bom momento para a gente não tomar nenhuma decisão importante. É isso aí, maravilha. Tá aí a dica
dica para vocês. Bom, André, eu queria só lembrar você o seguinte, muitas pessoas têm o que eu tive, que é o estresse mental. Então, resumindo, porque nós estamos no final do programa, são 7 minutos, eu queria que você dissesse para a gente o seguinte, o que é o estresse mental e como é que a pessoa pode se cuidar? Na verdade, assim, Otávio, o adoecimento mental, ele se apresenta de diversas formas, né? Tem pessoas que apresentam um quadro depressivo, igual a gente vê em filmes, nos livros e tudo mais, e tem outras pessoas que se isolam, que têm um quadro um pouco atípico, diferente. Então, nenhum caso vai se repetir. A apresentação sempre vai ser distinta. O importante é a gente perceber se tem uma mudança do comportamento, se a pessoa está mais irritada, se tem tristeza, se ela está diferente do habitual dela. E nesse sentido, a gente tem que buscar auxiliar de alguma forma. E por que os remédios conseguem tornar a gente um pouco mais jovem, um pouco mais tranquilo? E eu digo isso para vocês, como é agora, ninguém está vendo a gente, que aqui é tudo amigo, entendeu? Tudo amigo, tudo amigo. Você está em casa, é meu amigo. Porque a minha pergunta é a seguinte, eu quando tive esse estresse mental em dezembro, você viu como é que eu estava? Sim. Você lembra disso? E eu não conseguia andar, porque eu tive até labirintite e tal, não sei o quê. E hoje eu fiz, obviamente, um tratamento com você que foi muito bacana. Eu não tenho vergonha de dizer não, porque isso aqui não é uma coisa grave. É um estresse mental de muito trabalho, de excesso de um monte de coisa, de relacionamento e tal. E vem aqui, e como é que os remédios conseguem tornar as pessoas mais tranquilas? Porque eu estou muito mais tranquilo hoje. Como é que consegue? O remédio não é pílula milagrosa. O remédio, ele tem a sua eficácia quando a gente tem esse quadro de adoecimento, seja ele qual for, um quadro ansioso, um quadro depressivo. Então, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença, existe a necessidade, às vezes, do uso da medicação e aí sim a gente tem o controle dos sintomas. Então, por exemplo, quando alguém tem algum sintoma físico, algum desconforto que está associado com uma irritabilidade, ansiedade muito intensa, o remédio pode auxiliar a controlar isso, mas o remédio é um dos pilares do tratamento. A gente tem a psicoterapia, a gente tem técnicas de relaxamento, a gente tem uma infinidade de alternativas que são complementares. E a última pergunta, quem era o Otávio que você conheceu? Essa pergunta é para arrebentar ele, né? Não sei se ele vai querer responder porque é um profissional, mas é meu amigo. Estou dando essa liberdade. Quem é o Otávio que quando começou a fazer as primeiras consultas com você, quem é o Otávio de hoje? Se você consegue fazer uma diferença. Eu vou aprender, porque é uma pergunta íntima que eu queria fazer com você depois da gravação, mas o pessoal que está em casa são meus amigos também. Vamos lá. Você chegou num momento muito frágil, Otávio, e eu fico muito feliz com a sua evolução, com tudo que você conquistou. Obrigado. Estou muito feliz por você. Obrigado, mas eu tava muito calmo mesmo, entendeu? Para de... Tira o pé daí, rapaz! Tira o pé daí! Pô! Desculpa. A pegadinha aí. Bom, você então, você entendeu as perguntas? Eu queria que você então também desse a sua opinião a respeito do que a gente conversou aqui agora. Ele tá vermelho, ó. Tá sem graça. Cara, é brincadeira. Mas é brincadeira, velho. Mas conta, doutora. Bom, falando da questão de associação psiquiatria com psicoterapia, é um dos trabalhos que a gente vê que traz mais resultado, porque o que acontece? Às vezes a gente consegue amenizar bastante os sintomas, né, de um quadro, seja de estresse, seja de depressão que a pessoa está passando, só que tem alguma dinâmica na vida dela que, se ela não alterar, ela vai voltar para aquele sintoma. Então, assim, ela muitas das vezes ela também precisa rever se a melhor forma para ela viver é aquela, né, no sentido de escolha de trabalho, de relação, de uma série de questões de funcionamento. Então, aí a psicoterapia auxilia. Muito bacana mesmo. Eu queria demais agradecer a vocês dois aí. André, obrigado mais uma vez. Otávio. Doutor, obrigado mais uma vez. Tchau, gente.